Esta já é então a 7ª semana e vamos hoje olhar para o resto do capítulo 11 até ao capítulo 13 de Gênesis. Este é um desafio porque, à medida que vamos progredindo no livro, convém nunca esquecer o que é dito desde o início para construir toda a mensagem que vai havendo, que vamos lendo ao longo do livro e relacionar os diversos temas, narrativas, etc., que vão surgindo. Então eu precisava de partilhar aqui os meus slides com os irmãos e depois iremos também mais à frente ler então alguns textos sobre estes capítulos que iremos ver. Então hoje iremos olhar para dois grupos de gerações, portanto estão lembrados que o livro de Gênesis tinha aquelas divisões de gerações ou origens. Então hoje iremos olhar para duas narrativas dessas. A segunda não vamos completá-la, as gerações de Tera, que ela é bastante longa, irá levar algumas semanas para abordarmos toda essa narrativa. Queria também lembrar os textos para memorização, portanto, eu espero que se vão lembrando que havia alguns textos para memorizar, não são muitos, até agora temos o versículo 1 do primeiro capítulo de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou aqui a ter um problema com isto. No princípio criou Deus os céus e a terra, então somos introduzidos aqui ao conceito de um único Deus, criador de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que nós conhecemos. Depois tinha um outro texto também que surgiu para memorização, também ainda no capítulo 1, vamos ver se ele aparece, o versículo 27, que diz que o Senhor criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, portanto o homem como criado à imagem e semelhança de Deus. E então depois teremos outro versículo, que seria também de memorização, o capítulo 3 e o versículo 15 de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vou aqui avançando e vamos ver se isto consegue carregar, porque acho que está a ter algumas dificuldades em carregar todo o ficheiro. Mas então, para lembrar os irmãos, nós temos estado a olhar para o livro de Gênesis com cerca de 10 divisões, ou 11. Temos inicialmente um prólogo, em que somos introduzidos então este conceito de que há um Deus que cria o universo, cria luz, cria tudo aquilo que nós conhecemos. E temos então depois, a partir do versículo 4, capítulo 2, uma nova narrativa da criação dos céus e da terra, onde é destacado o homem. Então temos a criação do ser humano. Eu vou dar um tempo a ver se isto consegue carregar. Depois, a partir do capítulo 5 de Gênesis, nós temos então uma nova descrição, aliás uma nova linhagem, uma nova genealogia, que é a genealogia de Adão, a história de Adão, que vai prolongar até ao capítulo 6. Depois, no capítulo 6, versículo 9, nós temos uma nova genealogia, então agora é a história da linhagem de Noé, que se vai prolongar até ao capítulo 9, versículo 29. Depois temos, e vimos a semana passada, a história da linhagem dos filhos de Noé, que nos vai ocupar o capítulo 10 e o 11. Hoje nós iremos ver uma genealogia bastante curta, e há uma distinção entre os filhos de Noé, que são Sem, Cam e Jafé, mas hoje também no capítulo 11, para terminar, nós iremos estar a ver a genealogia ainda de Sem. Isto porquê? Porque o narrador do livro de Gênesis, ele de facto está preocupado em estabelecer aquela linha que vai levar a família, que vem desde Adão até Abraão, eventualmente, que é onde o livro termina, com Abraão a entrar no Egito com a sua família, e depois, lendo o resto do Antigo Testamento e chegando ao Novo, irá desaguar precisamente na pessoa de Jesus, portanto, dando assim o cumprimento ao texto de memorização, que será Gênesis 3,15,
um descendente da mulher que vai ferir e esmagar então a cabeça da serpente. Penso que este estará mais fácil, acho que está a andar. Ok, temos os versículos, temos agora aqui a tal estrutura toda do livro de Gênesis, portanto as 10 secções principais mais um prólogo, tudo isto está dividido nas tais genealogias. Nós iremos olhar para as secções aqui em amarelo, o número 5 e o número 6, a linhagem de Sam e a linhagem de Tera, e as 7 unidades principais do livro de Gênesis, 1 a 11, como o livro até aqui tem sido estruturado. Então nós temos algumas ideias paralelas que vão sendo repetidas nestes primeiros 11 capítulos. Por exemplo, no A nós temos a criação, no A' nós temos o dilúvio e como que há uma nova criação a partir de Noé. Depois temos, entretanto isto perdeu-se outra vez, depois nós temos um B, em que surge então a degeneração da humanidade, portanto aquela situação caótica depois de Adão e Eva serem expulsos do jardim. Estes versículos, os capítulos 2, 3 e 4, e essa ideia volta-se a repetir depois de Noé, portanto como que há uma repetição depois da nova criação, digamos assim, com o dilúvio. O problema do mal volta a acontecer, nós temos uma degeneração da humanidade, ao pecado, à dispersão das pessoas, e voltamos a ter o mesmo problema de pecado. 10 gerações, desde Sem, filho de Noé, até Abraão. E depois temos uma parte solta, sem qualquer paralelo, que é a conclusão do capítulo 11, onde somos apresentados então à família patriarcal. Este tipo de estruturas, talvez por causa, para facilitar a memorização, ela está organizada em grupos de 7, daí que é por vezes tentar estabelecer idades da Terra, seguindo estas estruturas de famílias, não é muito bom em termos matemáticos. Aliás, aqui os irmãos podem ver que nós temos aqui 3 grupos de 7 com alguns problemas de matemática. Por exemplo, nós temos, a primeira ideia que dá é que esta linhagem que vem desde Adão e vai até Abraão é uma linhagem bem organizada, bem estruturada, toda ela tem este aspecto de que está organizada e funciona, enquanto que as linhagens de Caim ou de Cam, elas são desorganizadas, não têm esta estrutura de 7, não estão agrupadas em 10, nada disso, são completamente aleatórios, os números não fazem muito sentido, mas esta linhagem que vem de Adão até Abraão, então ela está organizada desta forma, ou seja, estamos a seguir o cumprimento de Gênesis 3,15, de um descendente da mulher que irá esmagar a cabeça da serpente. Portanto, dá continuidade à descendência da mulher, há 10 gerações de Adão até Noé e depois também há 10 gerações de Sem até Abraão. Temos 3 grupos de 7, temos um problema, portanto de Adão a Enoque são 7, se olharmos de Éber até Abraão são 7 também, e depois ali de Enoque até Salá são 7, mas há um que tem que ser contado 2 vezes para dar os 7. Então, mas é uma técnica interessante que temos aqui grupos de 7, 3 grupos de 7 em 2 grupos de 10. Mas neste caso Enoque é o 7º depois de Adão e Abraão é o 7º depois de Éber. Lendo estas genealogias, onde notar que Enoque tem um destaque. Lemos o texto e diz que Enoque andou com Deus. Também em Éber, numa genealogia, diz que foi aí que a terra foi repartida. Portanto, há uma quebra nestes 7º destas genealogias. E, obviamente, vai desaguar Abraão nesta última secção do capítulo 11. E, a partir daqui, o livro de Gênesis tem um modelo diferente. Porquê? Porque, a partir de agora, o Senhor vai lidar com uma família. Então, uma estrutura desde Noé até Abraão pode ser apresentada desta forma, e há algumas estruturas que eu não tive a mostrar, mas todas elas têm o foco, a parte central, na família que se afasta de Deus. De novo aqui em Noé, nós temos a parte central na família de Cam, em que ele se afasta do Senhor, ou seja, revela que há uma tendência em cada bloco de texto, o narrador quer-nos mostrar que há uma tendência constante de o homem se afastar de Deus, apesar de, pela graça de Deus, haver sempre um remanescente
que continua esta linhagem e continua a ser usado por Deus, e Deus continua a cuidar do ser humano que se vai afastando dele. Então, estes últimos versículos, e então agora eu pediria ao irmão Humberto, por favor, para ler este texto do 11:27 até ao 32. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e a Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera, Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles para a terra de Ur de Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Ok, obrigado. Então nós temos aqui a genealogia ou a linhagem de Sem, e depois somos introduzidos então esta genealogia de Tera. E outra vez temos aqui a estrutura que nos indica a parte de destaque que de facto vai ser um problema, e de novo, como ao longo de todo este livro, nós vamos notar que sempre há uma intervenção de graça divina. Se houve graça na criação, se houve bênção na criação, se mesmo depois de o homem pecar houve graça, aqui continua a haver, porque há um problema nesta família, ou seja, Sara é estéril. Então, se nós pensarmos desde Gênesis 3:15, na questão da descendência da mulher, todo este processo de genealogia de linhagem que está a ser construída no livro de Gênesis, nós agora temos aqui um problema para resolver. Sara é estéril, ela não tem filhos, ela é esposa de Abraão, ok? Então, em termos humanos, esta genealogia vai terminar aqui, porque não há descendente. E é aqui que vai precisamente Deus intervir, porque Deus vai precisamente chamar alguém que não tem condições para dar cumprimento às promessas de Deus. E este é um sistema muito interessante nas Escrituras, porque o destaque ao longo da Bíblia, e muitas vezes, creio que às vezes há mal interpretado, nunca é o homem, é sempre o Deus Criador. Portanto, o destaque de toda esta narrativa do 12 em diante não é Abraão, mas é o Deus de Abraão. Porque Abraão não tem condições, e devemos ver isso de várias maneiras, ele nunca tem condições para conseguir cumprir aquilo que Deus quer, e é pelo poder de Deus que tudo isso irá acontecer. Então temos na mesma estas ideias paralelas. A família vive em Ur dos Caldeus, a família deixa Ur dos Caldeus no B, no Belinha. No C, Abraão leva, e aqui o destaque vem da palavra do hebraico, que na nossa língua é traduzida de várias maneiras, mas é mesmo, Abraão leva Sarai e Abraão é levado por Tera. Portanto, eu aqui tentei pôr as palavras em português a serem mais semelhantes conforme o texto hebraico. E destaque também ali na questão de Arã, então temos ali o centro com este destaque que Sara é estéril, Sarai, ela não tem filhos, e este já era um problema que, aliás, o António Calaí, o irmão Calaí, levantou a semana passada, porque é a primeira menção de esterilidade na Bíblia. Mas é nestes impossíveis que os possíveis de Deus acontecem. Na semana passada também tínhamos abordado aquela questão da Torre de Babel, com o problema do nome, do domínio e da vontade do homem a construir a torre, a ter uma cidade, o seu próprio domínio, a sua vontade de determinação, e contrastámos com o que vimos na oração em Mateus, ser feita a vontade do Senhor, vir o seu reino, e o seu nome seja santificado. Agora, olhando aqui para estes primeiros versículos de Abraão, aliás, os primeiros versículos de Gênesis 12, que eu também vou pedir ao meu irmão Humberto para ler, portanto, de Gênesis 12, do 1 até ao 9, nós vamos notar que, de novo, estes três temas, eles estão aqui a ser mencionados de alguma forma. Eu vou pedir então para o irmão Humberto para ler, do 1 até ao 9 do 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te uma grande nação.
aí abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a terra do lado do sul. Ok, obrigado. Onde notar então aqui que no este tema ele surge. Ora, no Éden o Senhor disse a Adão: todas as árvores do jardim podes comer livremente, mas desta árvore não comes. E temos ali a questão da vontade a ser testada. E agora de novo o Senhor fala em Abraão e a questão da vontade surge na mesma. Onde? Nestes dois verbos: deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui de facto a questão de obediência, questão de vontade humana, vontade de Deus, ela está aqui a ser destacada. Na questão de domínio, sim, o Senhor dá essa promessa. Terra, que há de mostrar, e também não apenas uma cidade, como seria o caso de Babel, mas uma grande nação. O nome, Abraão não vai edificar e construir o seu próprio nome, é o Senhor que vai engrandecer o nome de Abrão, e mais tarde irá mudar o nome até para Abraão. E tem uma adição que não encontramos em Babel, que é a bênção. Se nós tínhamos já ouvido palavras de bênção na criação, palavras de bênção também no dilúvio, agora o Senhor dá de novo também palavras de bênção para Abraão, não apenas para ele ser uma bênção, mas temos aqui um seguimento, e este é um texto também importante para decorarmos, o Gênesis 12:3, que através deste homem, através da descendência deste Abraão, todas as famílias da terra irão ser abençoadas. Então é importante nós ligarmos estes dois versículos, o 3:15, em que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e agora o 12:3, em que através deste homem, das descendentes deste homem Abraão, todas as famílias da terra irão ser abençoadas. E isto obviamente cumpriu-se, porque nós hoje somos os receptores cumprimento desta promessa, somos abençoados na pessoa de Jesus, descendente de Abraão, e então temos esta bênção de podermos dirigir-nos a Deus, ao Deus Criador, e chamar Pai. Então, mais uma vez, podemos ver que Deus organiza e cumpre as suas promessas e sempre está a olhar para o homem e ir em seu socorro. E ao entrarmos nesta unidade de texto do capítulo 12, não iremos ver tudo hoje, é bastante extenso, mas de facto é uma única unidade de texto que se prolonga desde o capítulo 12 e vai até ao capítulo 21. De novo com estas ideias paralelas, simétricas, com ideias que se vão repetindo. Se nós temos uma introdução com a viagem para Canaã, nos primeiros versículos do capítulo 12, nós temos uma conclusão deste ciclo abraâmico com o nascimento de Isaac, onde dá a ideia de um ou outro episódio, uma outra narrativa irá acontecer com Isaac. No B nós temos Abraão mente, e no B' Abraão mente de novo. No primeiro no Egito, no segundo em Gerar, e continua Deus a protegê-los na corte de um rei estrangeiro, apesar do erro de Abraão. Na linha C e C', nós temos alguma informação sobre Ló. Inicialmente Ló vai acampar em Sodoma, e depois em C', então nós temos Ló que foge de Sodoma, que é destruída pelo Senhor, e vai então acampar em Moab. No D e no D', nós temos a intercessão de Abraão,
No primeiro caso ele intercede em termos militares por Ló e Sodoma e vai inclusivamente à guerra no capítulo 14, mas no Delinha ele está a interceder agora também por Sodoma e Gomorra em oração. E é linha, então temos promessas de filho. Temos a promessa de um filho para Abrão e a promessa de um filho que será de Sara, mais especificamente não de qualquer outra mulher. E no F, aliás, temos o nascimento de Ismael e promessas para ele, então Ismael e Abraão são circuncidados, portanto essa promessa também para Ismael é dada. E no meio, a parte principal, o capítulo 17, nós então temos a aliança do Senhor com Abraão. Os nomes são mudados, a circuncisão, então é uma secção bastante importante e esse será então o centro desta secção sobre Abraão. Então agora eu quero convidar os irmãos a olharmos para o capítulo 13. Eu vou pedir ao irmão Humberto para nos introduzir ao capítulo 13, mas iniciando a leitura no 12:10. Então uma leitura mais extensa, desde o 12:10 até ao fim do capítulo 13, por favor. Havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar, por quando era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: o que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e à sua mulher, e a tudo o que possuía. Então o 13, em diante. Subiu, pois, Abraão ao Egito, para o lado do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora ele tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus, os fariseus, habitavam na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, uma terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores entre o Senhor. E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra,
no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrão, e edificou ali um altar ao Senhor. Ok, obrigado. É um texto longo, este capítulo 13, mas eu queria aproveitá-lo também para nós refletirmos um pouco sobre este texto e também dar algumas dicas de ferramentas, de recursos que se podem usar para estudar a Bíblia. E aqui eu queria aproveitar para destacar estas três palavras: hermenêutica, exegese e homilética. Hermenêutica é nós definirmos uma estratégia, como é que nós vamos estudar um texto, neste caso aplicado ao texto das Escrituras. E de facto, hermenêutica é o método que nós vamos realmente usar para compreender um texto. Portanto, analisar o texto, estudar o texto. Este é o processo hermenêutico, é um texto antigo, então temos que compreender tanto a parte da gramática, cultural, etc. E depois temos a parte de exegética, que é não nós colocarmos as nossas ideias no texto, mas conseguimos tirar do texto as ideias que estão lá, descobrir a intenção do texto, ou seja, quem escreveu o texto, o que queria comunicar aos seus ouvintes da sua própria época, e depois então fazemos esse exercício de, no fim de captarmos a mensagem que o texto tem, como é que ela é aplicável, como é que ela é pertinente à atualidade. A outra parte, a homilética, então, dedica-se mais a como vamos agora comunicar o texto. E por vezes a pergunta que normalmente é feita é: o que é que não se vai dizer numa mensagem depois de todo o estudo que foi feito, porque senão a coisa alonga-se. Então, o que eu tenho aqui ao lado, e está numa letra muito pequena, peço desculpa, não dá para ficar maior para caber todo o texto, mas é apenas para dar uma ideia, é todo o capítulo 13 de Gênesis, e ele está desmontado em frases verbais. Eu vou dar só uma passagem sobre isso, sobre alguns passos a dar. Então, um primeiro passo é nós lidarmos com o texto propriamente dito e decidirmos onde é que vamos começar o nosso estudo, em que versículo e capítulo, e onde é que vamos terminar, e também porquê, para não estarmos a interromper uma ideia que o texto tem. Portanto, pegar num texto solto, completamente fora do seu contexto, não é aconselhável, porque pode-se começar a divagar com ideias bastante interessantes, mas que o texto não diz aquilo, e depois pode-se cair em alguns erros. Então é necessário percebermos quem escreveu. Neste caso estamos a ler Gênesis com Moisés, portanto há uma mudança do fim do capítulo 12 para o capítulo 13, que neste caso a edição da Bíblia coincide, mas nem sempre coincide. Já notámos isso no capítulo 1 para o capítulo 2 de Gênesis. Há uma diferença entre o 13 e o 4 no capítulo 2. Então temos que fazer esse estudo e percebermos porque é que vou começar no versículo 1, neste caso, e porque é que eu vou terminar no versículo 18. E tenho que responder isto satisfatoriamente, percebendo que este texto todo ele é uma unidade. Também é bom nós compreendermos, se não temos acesso ao texto hebraico, usarmos 2 ou 3 traduções da Bíblia. Percebermos porque é que existe uma palavra numa tradução, porque é que existe outra palavra noutra tradução, e isso traz-nos uma riqueza muito melhor para compreendermos aquilo que o texto diz. Hão de notar que aqui no texto tem algumas palavras sublinhadas a cores, a azul, verde, algumas a vermelho, e os sublinhados estão alguns mais intensos em baixo, outros em cima. São palavras-chave, são repetições que aparecem no texto e que nos ajudam a perceber a intenção de quem escreveu na comunicação do texto. Portanto, eu tenho ali, eu vou tentar olhar com cuidado, mas em cima tenho uns verdes, onde se destaca a palavra habitar, por exemplo, e isto é bastante interessante, porque aqui, por exemplo, eu penso que conseguem ver uma bolinha vermelha, aqui temos o habitar, depois temos de novo aqui em baixo, volta a surgir a ideia de habitar, porque esta é uma palavra-chave aqui, que é onde habitou Abraão, onde habitou Ló, e vamos tendo outros destaques com outras cores que dão ênfase também no texto. Portanto, isso serão as palavras-chave. Em terceiro lugar, também é importante nós compreendermos qual é o ambiente histórico-cultural em que esta mensagem, em que este texto foi escrito.
qual é o ambiente. Por exemplo, se nós estamos aqui a ler Gênesis, escrito numa época de Moisés, por exemplo, mas está a relatar eventos da época de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Que informações é que nós temos da vida nessa época? E já estamos aqui a perceber que o Senhor chamou Abraão, o contexto vem daquela tabela das nações, não temos ali menções de pessoas que adoravam ao Senhor depois do dilúvio, portanto parece que a humanidade se afasta de Deus, portanto é importante nós compreendermos o contexto histórico, os ambientes religiosos, etc. E depois também uma parte importante, ao terminar assim um estudo, é a aplicação, como é que a mensagem é relevante para hoje, como pode ser aplicada aos ouvintes de uma forma mais exata, mais precisa. Então, esta delimitação do texto, ela ajuda-nos a perceber onde é que nós iremos iniciar. Portanto, cada frase aqui tem um verbo, a ideia é desmontar o texto todo em frases verbais, porque os verbos indicam as ações, e depois então na estrutura sintática, no número 2, é nós tentarmos estabelecer os relacionamentos entre as diferentes frases. Qual é a frase principal, qual é a frase subordinante. E isso é feito no esquema que a frase principal fica sempre mais à esquerda, a frase subordinada fica um pouquinho mais à direita. Então há um esquema de setas e chavetas que procuram estabelecer o relacionamento entre as frases, para nós percebermos o assunto que está a ser tratado em cada frase, a que é que se refere. Se há a frase anterior, 2, 3 frases anteriores, para vermos isso. E depois à direita, onde notar que naquela folha branca do lado direito tem as letras A, B, C, B', A', onde temos então depois a nossa estrutura retórica, que nos vai dar a forma como o narrador quer e quis comunicar a sua mensagem. Aqui um resumo da análise sintática que temos ali ao lado. Então podemos fazer estes grupos, se conseguem ainda notar lá as chavetas que estão agrupadas, por exemplo, do versículo 1 até ao versículo 7, temos ali um grupo de chavetas, depois temos o grupo de chavetas também do versículo 8 até ao 11, mais um grupo depois no 12, e depois do 14 até ao 17 e o 18. Então teríamos no primeiro grupo, ali do 1 ao 7, temos duas ideias, que temos Abraão chega a Betel, invoca o nome do Senhor, Ló está lá com ele, depois nós lemos que Ló se afasta de Abraão e temos ali alguns problemas, temos no 6 e no 7 uma tensão que existe entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, temos as escolhas, Abraão decide dar a prioridade a Ló escolher a parte da terra para onde vai, e depois temos, já em jeito de conclusão, não apenas conclusão, mas também conclusão com bênção, no versículo 12 e 13, Abraão está a habitar em Canaã, Ló habita em Sodoma, o Senhor fala com Abraão no versículo 14 e no 17, e no fim então nós temos a conclusão de Abraão habitar em Hebrom. Portanto, este será um resumo do texto que vem daquela estrutura sintática. A nossa estrutura retórica, portanto as letras ao lado, elas então mostram que temos um início com Abraão que peregrina na terra e termina com Abraão a fixar-se na terra no A'. Ele está em Betel, faz um altar, invoca o Senhor, Ló está com ele, portanto isto nos primeiros 5 versículos. Nos últimos versículos, Abraão não peregrina, ele já está na terra em Hebrom, constrói também um altar ao Senhor, portanto é um texto que inicia e termina com Abraão a construir um altar, mas Ló está agora ausente no versículo 18. Portanto, o que se nota neste texto é inicia com Ló e termina sem Ló, ou seja, Ló fica excluído deste ambiente de família patriarcal. Ele vai para fora e vai para fora por sua própria iniciativa. A letra B e B', então no B nós temos Abraão a falar com Ló para que ele escolha a terra. No B', nós temos o Senhor a falar com Abraão. Abraão não vai escolher terra, mas o Senhor promete dar-lhe a terra. E então nós temos a letra C, uma ênfase muito interessante que diz que Abraão então habita na terra de Canaã.
E possivelmente para nós esta letra C ficaria bem com o nosso A', mas este é o destaque que o narrador quer dar, a promessa do Senhor a Abraão sobre a terra. E nós podemos também analisar aqui alguns contrastes que existem entre Abraão e Ló. Por exemplo, no versículo 1 nós lemos que tanto Abraão como Ló sobem do Egito. E Abraão é rico em gado, prata e ouro. Ló não é tão rico, mas também tem rebanho, gado e tendas. No versículo 4 nós lemos que Abraão vai para o lugar onde tinha já edificado um altar e invoca o Senhor. Isso é omisso na vida de Ló. Ló não constrói o altar, nem Ló invoca o Senhor. E isto é significativo, esta omissão. Depois nós temos que há contenda entre os pastores. Obviamente, Abraão e Ló enfrentam esse problema. No versículo 14, Yahvé fala com Abraão. E no versículo 9, então, quem fala é Abraão, que fala com Ló. Mas o Senhor manda Abraão levantar os olhos e ver. E este é um detalhe muito interessante no texto. É que no caso de Abraão é Deus que lhe diz levanta os olhos e vê, e no caso de Ló é Ló que toma a iniciativa de levantar os olhos e ver. É interessante os irmãos lerem esses dois versículos, o 10 e o 14, com algum cuidado. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina. E no versículo 14 com Abraão o Senhor diz, ergue os olhos e olha. Portanto, aquilo que Abraão vê é em resposta a uma ordem divina, aquilo que Ló vê é a iniciativa dele próprio. Então o Senhor promete dar a terra a Abraão, no caso de Ló, Ló é que escolhe a terra para onde ele quer ir. Lemos então que Ló habitou em Canaã e Abraão habitou em Canaã e Ló habitou nas cidades do vale. Abraão edifica um altar, termina assim o texto, no versículo 18, e de Ló temos omissão. Ele continua sem edificar altar nenhum. Isto é significativo, especialmente se nós olharmos para o percurso da vida destes dois homens. Não vamos agora ver tudo, mas havemos de notar que a linhagem de Abraão continua a ser mencionada no livro de Gênesis, descende até ao Egito, é assim que o livro termina, e a continuidade da vida de Ló é muito diferente. Ele vai para Sodoma, ele está lá, é invadido, Abraão vai salvá-lo, o Senhor destrói as cidades, ele foge, a esposa morre no processo, ele quer ir para uma cidade, há complicações, vai para uma montanha, fica lá com as filhas, de onde vêm dois seres humanos que Ló não sabe se há de dizer que são filhos porque ele é o pai, ou são netos porque as mães são as filhas, e ele acaba depois também numa caverna e dali vêm outras nações que não estão presentes na vida da nação de Israel. E é interessante que é neste capítulo 13 onde estes dois caminhos se separam, e é interessante notarmos a presença do altar no início e no fim deste texto na vida de Abraão e essa omissão na vida de Ló. Portanto, a falta de adoração a Deus na vida deste homem, apesar do Novo Testamento ele ser chamado justo, por causa da situação em que ele estava em Gomorra, mas aqui temos um contraste bastante gritante entre Abraão e Ló. Também o texto indica uns outros detalhes na área do contexto. Então, o irmão Humberto não conseguiu encontrar lá o versículo 10 de Gênesis, que eu li, mas podemos notar que há um contraste muito grande entre estes versículos do 10, do 12:10 até ao 20, com o capítulo 13. E aqui eu queria vos convidar a fazermos um exercício de rapidamente conseguirmos ter na nossa mente estes textos que estamos a ver hoje. Portanto, Gênesis o 11, o fim do 11, o início do capítulo 12, do 1 até ao 9, o capítulo 10, o versículo 10 até ao 20 e todo o capítulo 13. Então, no capítulo 11, nós somos apresentados à família de Abraão. Não há qualquer chamado no capítulo 11. Apenas uma linha de genealogia com um homem chamado Tera que tem filhos, os filhos casam e a mulher de um desses filhos, Sarai, é estéril. Esse é o problema e termina com o fim da vida de Tera, com os anos que ele viveu. Então, nos primeiros capítulos do 12, há uma mudança muito brusca. Portanto, o Senhor aparece a Abraão
e aqui o texto muda drasticamente. E o Senhor fala a um homem. Portanto, tem havido muitos homens ao longo do livro de Gênesis, até ao capítulo 11, mas agora aqui Deus fala a Abraão de uma forma especial. Ele fala, dá-lhe promessas, diz coisas que ele vai fazer, e lembrando o que já tinha dito anteriormente dos tais pactos, das alianças no Antigo Testamento, o que nós temos aqui é uma concessão real. O Senhor está a dizer que vai abençoar Abraão. Apenas isso. Vai abençoá-lo, vai fazer dele um nome, vai abençoar através dele todas as famílias da terra. Esta é uma concessão real, é uma promessa de Deus, em que Abraão não tem que estar a cumprir alguns detalhes, ele apenas tem que deixar a sua família e ir para onde o Senhor manda. E depois nós temos estes versículos, um dilema na vida de Abraão, é que há fome na terra. E se notarem, nos primeiros 9 versículos, Abraão vai andando e vai edificando altares ao Senhor. Do 10 até ao 20 não há nenhuma menção de nenhum altar. Apenas lemos, há fome na terra, Abraão o que ele faz? Vai para o Egito. Porquê o Egito? Por causa do Nilo e das suas cheias regulares, era o local que havia estabilidade, onde havia estabilidade no Antigo Mundo, no Antigo Oriente Médio. A Mesopotâmia não era tão estável por causa do Tigre e do Eufrates, sofriam enxurradas, levavam colheitas e destruíam muita coisa, mas o Nilo era regular. Portanto, se há fome naquela região, o local seguro seria precisamente o Egito, e é lá para onde Abraão vai. Mas é uma decisão dele, não temos nenhum mandamento da parte do Senhor, não é mencionado que há nenhum altar e aquilo corre mal. Polidamente, o nosso narrador diz que Faraó deu ordens aos homens a seu respeito dele para o acompanharem à sua mulher e tudo que possuía. E este acompanhamento seria uma expulsão do Egito. De facto, Abraão é expulso do Egito. Isto contrasta com o capítulo 13. Porquê? Porque no capítulo 13, a primeira coisa que Abraão faz é edificar um altar ao Senhor. E como termina o texto, com ele também edificando um altar ao Senhor. Então, nós podemos notar que há um contraste entre o versículo 10 a 20 e também no capítulo 13. E então nós temos aqui, eu fiz aqui uma tabela que mostra estes dois ambientes na vida deste patriarca. Então, no capítulo 12, do 10 ao 20, e agora não vou dizer 10 ao 20, vou só dizer capítulo 12 e 13, mas os irmãos vão perceber que é só do 10 ao 20, ali não há menção de qualquer altar ao Senhor, e no 4 e no 18, Abraão edifica altares, como já tinha edificado antes. Abraão tem um problema no versículo 10, a terra não produz. Também tem um problema no capítulo 13, a terra não consegue sustentar, não tem espaço para sustentar os rebanhos dele e do sobrinho. Há uma solução que é encontrada em ambos os casos. No versículo 10, a solução é sair da terra da promessa e ir para o Egito, onde há pão. A solução encontrada no versículo 8 e 9 do capítulo 13 é ficar na terra da promessa. E Abraão está disposto até a abrir mão de alguma coisa. Há uma tensão, e no versículo 12, ali do capítulo 12, Abraão tem medo de ser morto. Mas também há tensão no capítulo 13, há contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Qual é a solução para resolver a tensão? Bem, no capítulo 10, Abraão retrai-se, tem medo de ser morto, faz um plano para uma conversa enganosa, pede a Sara para dizer que é meia-irmã, o que é meia verdade também, enquanto que no capítulo 13 a solução é Abraão toma a iniciativa, ele tem uma conversa franca com Ló e diz, olha, não vamos fazer contendas, escolhe tu uma das partes. Portanto, as conversas do 10 ao 20 ou do capítulo 13 são diferentes da parte de Abraão. Também nós vemos na primeira parte, do 10 ao 20, um sentimento de egoísmo. Abraão está muito preocupado com a sua própria vida, é que eles vão matá-lo, esse é o grande medo dele. No capítulo 13, o sentimento de Abraão é diferente, ele é altruísta. Sendo ele o patriarca e Ló o seu sobrinho, e tudo dá a entender que ele o teria adotado como um possível descendente porque Ló era órfão, ele até dá preferência ao sobrinho, ou seja, quem teria a preferência seria Abraão. Ele é que teria a preferência de escolha, mas ele abre mão disso e deixa antes que o sobrinho escolha. E agora ele não está com medo de perder a melhor parte. Há consequências, então as consequências do 10 ao 20
é que Abraão ouve uma palavra dura de Faraó. E eu creio que isto é graça de Deus, porque quem deveria ter dado a palavra dura deveria ser o Senhor Abraão. Mas as consequências, no capítulo 13, é que Deus ouve uma palavra de bênção da parte do Senhor. Deus dá-lhe promessas no capítulo 13. E então, em jeito de conclusão, Abraão é expulso do Egito, isto é o versículo 19 e 20, e no capítulo 13, então, Abraão, em vez de ser expulso, pelo contrário, ele habita na terra da promessa. Eu queria mostrar isto porque, através deste tipo de estudos e analisando estes contrastes, estes contextos, nós podemos tirar algumas aplicações. Eu queria agora considerar aqui 3 coisas que nós poderíamos tirar daqui para a nossa vida através deste capítulo 13, olhando também no contraste do capítulo 10. E uma delas vem num recurso retórico, aquela ideia do inclusio, ou seja, o texto inicia com Abraão a construir um altar e termina com Abraão a construir um altar. Ou seja, se nós olharmos para os versículos do 10 ao 20 e para o capítulo 13, nós vimos que do 10 ao 20 corre mal, ele é expulso, ele mente, aquilo não corre bem, o Senhor não fala com Abraão naquela narrativa. No entanto, no capítulo 13 o Senhor fala com ele e dá-lhe palavras de bênção. Ainda assim, do 10 ao 20 há graça, ele vem dali com riqueza. Mas isso é graça, não é estratégia humana. Infelizmente não resulta. E o que nós temos aqui é uma época na vida de Abraão em que ele é um adorador de Deus. E por causa de ele ser um adorador de Deus, ele vai tomar boas decisões, o que não aconteceu na ida ao Egito. E a nossa vida, de facto, tem esta ideia. Nós de manhã saímos da cama e à noite voltamos para a cama. De manhã saímos de casa e à noite voltamos para casa. E toda a vida desenrola durante o resto do dia, com estas tensões, com estes problemas. E a questão é como é que nós vamos resolver as nossas tensões e problemas. Este texto destaca esta ideia de altar no início e no fim do texto. E aqui nós podemos tirar um princípio para a nossa vida. Como é que eu inicio cada ciclo da minha vida, cada dia? Como é que eu termino cada ciclo da minha vida? Será que o meu olhar de manhã, os meus pensamentos vão para Deus? E estou com Deus? E saio para o meu dia enfrentando os dilemas do dia e à noite, quando eu volto, estou de novo com Deus? Este capítulo 13 dá essa ideia na vida de Abraão. Iniciou uma narrativa a construir um altar e termina a narrativa a construir um altar e graças ao Senhor ele teve uma boa atitude com Ló, o Senhor abençoou e renovou as suas promessas para ele. No Egito não temos essa atitude da parte dele, ele mentiu, ele foi expulso, Faraó falou duro com ele, ainda assim há graça divina. Mas creio que aqui podemos tirar um princípio para nós, uma aplicação para iniciarmos o nosso dia, ou uma viagem, ou qualquer momento, qualquer decisão da nossa vida. Iniciar a buscar ao Senhor e quando terminar, buscar de novo ao Senhor. E aqui temos esta ideia do inclusio, que é quando um texto inicia e termina com a mesma ideia. A ideia dos contrastes, portanto, contrastando o capítulo 13 com o 12 do 10 ao 20, nós podemos também ter alguns princípios para nós. Há tensões e problemas. Havia fome, no capítulo 12, e havia lutas, tensões entre os pastores de Abraão e de Ló. Mas parece que do 10 ao 20, Abraão esqueceu algumas promessas de Deus. Por exemplo, ele tem medo de morrer. Ora, se o Senhor lhe tinha prometido descendência e Abraão tem medo de morrer, significa que, seguindo o raciocínio de Abraão, se o matarem, Deus vai ter um problema gravíssimo para resolver. Vai ter que ressuscitar Abraão para cumprir a promessa dele. Mas parece que Abraão esqueceu tudo isso. O medo dele não é as promessas de Deus serem cumpridas. O medo dele é ele morrer. Ou seja, dá a ideia que ele esqueceu completamente dos versículos 1 até ao 9. Mas quando ele está no capítulo 13, o Senhor tinha-lhe prometido terra e ele até dá a terra para o sobrinho escolher. Okay? Então, isto revela que o nosso relacionamento com Deus, quando enfrentamos tensões e problemas, a maneira como nós os olhamos e resolvemos, é muito diferente como nós estamos a relacionar com o Senhor. Então, havia fome, solução é Egito. A esposa é atraente, a solução é dizer que ela é irmã.
Mas no capítulo 13 nós olhamos que Abraão, em vez de estar preocupado com os seus dilemas, ele antes vai estabelecer a paz. E é ele que tem a primeira palavra para estabelecer a paz. Eu não sei se têm notado que ao longo do livro de Gênesis até aqui, o Senhor é que vai sempre buscar o homem. Deus foi buscar Adão e Eva, Deus tem uma palavra para com Caim, Deus tem uma palavra para com Noé, Deus tem uma palavra com estes homens. E agora aqui, num momento de tensão, Abraão é que tem a primeira palavra. E tem uma palavra de paz para Ló. Então, no meio de tensões e problemas, e tem ali uma referência a Mateus, Mateus diz que bem-aventurados os pacificadores. E nós podemos, confiando no Senhor, percebendo que a nossa vida não depende de nós e dos nossos dilemas, a nossa vida depende de Deus, de facto está nas mãos de Deus. Nós podemos estabelecer a paz em momentos em que se calhar são críticos e que se calhar exasperamos e nem sabemos o que é que devemos fazer, como a tensão de fome do 10 ao 20. Não estou a dizer que não era um problema grave, era, mas a atitude de Abraão num lado e no outro ela é contrastante. E nós deveríamos aqui aplicar um princípio também para a nossa própria vida. E, em terceiro lugar, a forma como nós fazemos as escolhas. Diariamente temos que fazer escolhas. E uma das ênfases que este texto aqui dá é o contraste das escolhas que Abraão faz e Ló faz. A escolha de Ló ela é extremamente inteligente. Ele levanta os olhos, vê onde a terra é melhor, vê as campinas do Jordão bem regadas, vê que há cidades onde ele pode fazer comércio e é para ali que ele se desloca. Portanto, é uma decisão, digamos que inteligente. Só que não é uma decisão feita na dependência de Deus. E dá a ideia que Abraão, ele corre o risco quase de perder a terra da promessa. Porque ele dá ao sobrinho a primeira possibilidade. Se tu escolheres um lado, eu vou para o outro. É o que Abraão diz. Mas Abraão não está com medo de perder, porque ele sabe agora, parece que ele se lembra das promessas de Deus. E só no fim, isto é muito interessante, só no fim de Abraão ter tido a iniciativa, estabelecer a paz entre ele e o sobrinho, correndo o risco de ficar com a pior parte, só no fim desse momento de tensão é que o Senhor vem e fala com ele e lhe diz: eu vou-te dar esta terra toda. Olha para onde tu olhas, para o norte, para o sul, leste, oeste. Eu vou-te dar esta terra. Então a forma como nós tomamos decisões, se tomamos decisões baseadas apenas só no nosso intelecto, ou se nós começamos a aprender a esperar no Senhor, nas escolhas que temos que fazer, escolhas a médio, a curto prazo, a longo prazo, e dependermos deste Deus que nos criou, e como já temos visto ao longo deste livro, Ele sempre vem ter connosco, porque Ele quer-nos para Ele. Então, a ansiedade do medo do futuro, como é que vai ser a minha vida, que Abraão viveu dos versículos 10 ao 20, não deve fazer parte da nossa vida, porque sabemos já que Deus nos ama e Ele irá continuar a cuidar e a guardar, como vemos que o Senhor está a fazer neste capítulo 13. Então, queria também encorajar os irmãos a tentar pesquisar mais, estudar um pouco mais, porque de facto há muitos bons princípios que nós podemos tirar das Escrituras. Para a semana, então, só nós iremos olhar para os capítulos 14 até 17. E terminei.